Bom dia a todas as pessoas, sejam bem-vindos à 7ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano de Prevenção às Chuvas, PPC 2025-2026. Queria convidar para compor a mesa aqui o inspetor Bispo, do CONDEC, o Hassan Baracá, do CGE. Informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. E eu queria pedir para quem não assinou essa lista, por favor, assine antes de sair, porque é o que vai ficar computado na nossa ata. Ainda tem gente chegando, mas, como diz nosso secretário Renato Nalini, vamos cumprir horário. E queria já justificar a ausência dele, mas, assim, tem uma coisa boa, né, que muita gente tem pedido, outras cidades pedido para que ele vá explicar o que é a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, com o interesse de levar uma secretaria também para essas outras cidades. Então, ontem ele estava em Diadema, hoje ele está em Jundiaí. Então, está divulgando aí o trabalho da Prefeitura de São Paulo nas questões climáticas já em outras cidades, o que é muito bom. Então, eu convido imediatamente o inspetor Bispo para apresentar o balanço das ações da coordenação operacional SMSU CONDEC do período de 13 de janeiro até 12 de março. Tá legal, tá bom. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu vou começar aqui com um balanço breve aqui. Eu vou ler aqui os pontos mais que dá mais atenção aqui ao que interessa para nós todos aqui. Bom, plano preventivo de chuvas de verão 2025-2026, o balanço das ações da coordenação operacional. Esse balanço aqui é de 1º de fevereiro de 2026 a 11 de março. Nós temos a triagem de operações, né, que foi 21.461 chamados, que foi acumulado. A duplicidade teve 8.522 e o atendimento inicial do plano foi de 12.939. A frequência total de ocorrências, né, a gente vê os meses que foram feito o balanço, né, lógico que março agora desse mês, o número é bem menor, né? Vocês olhar lá, que em dezembro foi de 3.922, né? Comparando com março, 846. Aqui está incluso todas as naturezas de impactos, as prioridades de atendimento. O gráfico temporal, distribuição dos chamados por faixa de horário, né? O horário das 15 horas teve mais ocorrência, né? Nesse mês, tá? São atendidas relacionadas com as árvores, né? O maior impacto das nossas ocorrências são devido com as árvores, né? São 66% de atendimento e acumula desde setembro. Temos o risco iminente, queda de galho e queda de árvore. As evoluções, né? De setembro a março, né? Em dezembro de novo, né? 1.422 chamados de ocorrência e 3.149 acumulado do total. Das quedas de árvores, né, as ocorrências pelas regionais, a subprefeitura do Butantã, da Sé e Vila Mariana, dos atendimentos. Temos o gráfico do lado dos acumulados, né, entre, primeiramente, está Butantã e o último lá, Cidade de Tiradentes. Evolução da queda de galho, de novo aqui, o acúmulo aqui desde 1952. Acúmulo da queda de galho, são as ocorrências que atenderam, foi a Lapa, Vila Mariana e Pinheiros, que teve o maior número de atendimentos. As ocorrências também de queda de árvore, está sendo repetitiva aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Também, desabamento de risco, tivemos 11% acumulado desde setembro, e os acumulados de 1.499. Desabamento de setembro a março, em janeiro tivemos 71, que foi um grande potencial das chuvas, né? Aqui a subprefeitura que teve acumulados por desabamento. Em Boimirim, tivemos 27 atendimentos. Já em Guaianazes, 2 atendimentos. Continuando o risco de desabamento, mostra que em janeiro, 246 atendimentos, para março, de 140. Por subprefeitura, os atendimentos de desabamento.
Moca tivemos 69, M. Boimirim 66 e CE 59. É interessante a CE ter o risco de desabamento de 59, né? São aquelas casas antigas, né? Que ocorre esse tipo de atendimento. Os deslizamentos de risco, 1,3 acumulado desde setembro, ocorrências acumuladas foram 171. Voltando aos deslizamentos, janeiro tivemos acumulado, para março 7. Aqui está repetindo. Também. Agora, vistoria por alagamentos e inundações. Tivemos 3,6% desde setembro, acumulando 461. Por inundação, em janeiro teve mais, por causa do aumento da chuva também. Por subprefeitura, São Miguel tinha maior número de ocorrência, Itaim, seguido de Campo Limpo. Erosões, foi um parcial, janeiro continua sendo um pico das ocorrências, né? 104 atendimentos. Por subprefeitura, Itaquera tivemos 26, Capela Socorro 26 e Santana 23. Aqui são resumos das ocorrências atendidas. Temos, primeiramente, a queda de árvore e, por último, do atendimento, produtos perigosos. Em março também tivemos desabamentos. Desabamento foi o maior número de ocorrência e rompimento de dutoras. Tivemos uma. Por subprefeituras, ocorrências por região geográfica. A região norte tivemos o maior número de ocorrências. A sul também, o maior número de ocorrências, 4.535. E leste, seguido da oeste. Distribuição geográfica. Fala do mês de setembro, com acumulado até janeiro. Em dezembro, tivemos o maior número de ocorrências, 1.469. Por subprefeitura, em fevereiro, teve o Butantã e, por último, Tiradentes. De 1º de março a 11, Campo Limpo e, por último, Perus. Aqui é o ranking das ocorrências, por região leste, sul, oeste e norte. Destaque da mídia. A chuva de 1º de fevereiro, a rajada de vento chegar a 74 km por hora em Jabaquara. Tivemos estado de atenção, da meio-dia 45 a 16h12. M. Boimirim teve 54,6 milímetros de chuva, transbordamento do córrego do Itaim e Vila Prudente. E os maiores chamados foram na Capela do Socorro, Ipiranga e em Boimirim. Tivemos queda de ar na Vila Mariana, foi na Vila Ibirapuera 819, com 2 pessoas feridas. Desabamento no Ipiranga, na rua Edgar de Campos, sem vítimas. Erosão no Ipiranga, um buraco que ocorreu ali na rua Brigadeiro João Jordão. A queda de árvore, as chuvas de rasada de ventos, foi em Santana, 42 quilômetros, 6,6 km por hora. Estado de atenção das 16h53 às 9h45, 36 milímetros de chuva em Aricanduva, iminência de desabamento do córrego da Penha, e maior no chamado foi na Penha. Risco de desabamento em Santana, desabamento em Vila Prudente, queda de árvore do Ipiranga, as chuvas do dia 8 de março, estado de atenção da meio-dia 45 a 16h50, estado de alerta em Guaianazes, Vila Prudente, Santo Amaro e Ipiranga. Choveu 103,8 milímetros de chuva no Ipiranga, transbordamento do córrego em Guaianazes, Vila Prudente e Santo Amaro. E a maior número de ocorrências foi em Ipiranga, Jabaquara e Vila Mariana. Desabamento na Vila Mariana foi aquele que ocorreu na academia, que a água adentrou a academia, na rua Doutor Nogueira Martins. Risco de desabamento na Vila Mariana continua sendo da academia. Aqui são a nossa equipe de prevenção fazendo as vistorias. Continua sendo as vistorias na nossa pessoal da prevenção, do risco geológico e hidrológico, e sobrevoo de Dorne. Continua aqui, são aqui a divisão de resposta nos atendimentos. Aqui são as nossas reuniões e simulados junto à comunidade. Aqui é a nossa equipe de resposta trabalhando na foto aqui do lado direito. E por hoje é só, pessoal. Obrigado.
Muito obrigada. E agora daremos início à rodada de participação de todos os demais órgãos. Quem não tiver novidade, só falar e a gente passa para o próximo. Então, eu começo agora com a Hassan. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. É? Nossa, que o som está baixo aqui, então. Bom, como a gente havia falado, bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, Luciana. Como a gente já havia falado na última reunião sobre as chuvas, né? E elas se mostraram mais ou menos dentro do que a gente havia previsto, né? Então, choveu aí, na verdade, em torno de 11% a menos do que era o esperado para o mês de fevereiro. Então, não choveu tanto assim. Porém, as chuvas, aquilo que a gente tem observado, que as chuvas pontuais, né, aquelas que causam o maior problema, principalmente as chuvas ditas, chamadas de chuvas típicas de verão, né, aquelas chuvas de verão que acontecem num dia muito quente, no período da tarde, ela acontece por conta de entrada de brisa marítima, né? Os estragos são realmente muito grandes e o índice pluviométrico também é grande, né? Então a gente tem observado que isso acontece com maior frequência, né? Com relação às temperaturas, né? Então a gente acaba levando a pensar um pouquinho que a cidade de São Paulo está um pouco fora desse estudo dos índices climáticos, né? Se a gente for pensar do aquecimento global, mudança climática, esse tipo de coisa, se a gente for falar em termos de temperatura, né? Então a gente observa que vários cientistas, vários estudos já estão indicando 1,5 grau a mais, né, na temperatura global. São Paulo vai no caminho contrário, né? São Paulo está com 1,5 graus a menos, né, do que se era esperado na média. Ou seja, esse mês de fevereiro foi 1,5 graus menos quente na cidade de São Paulo, felizmente. Então, até tinha comentado aqui com a Luciana, né, tinha dado um pequeno spoiler sobre isso. Ela falou que São Paulo é bacana porque a gente planta muita árvore, né? Então, acho que é um resultado, na verdade, que a gente tem observado das estações meteorológicas que o CGE já espalhou pela cidade de São Paulo, né, já desde 2004 para cá. Então, de 2004 para cá que a gente vem monitorando essas temperaturas na cidade de São Paulo e a gente tem observado que ela tem ficado razoavelmente dentro da média, né? Não tem. É lógico, se você falar assim, teve um aumento de temperatura na média de 0,5 grau. Isso é importante? Sim, é muito importante. É muito importante, porque isso pode impactar de uma forma bastante negativa, né, a cidade de São Paulo. O destaque agora, para esse período, vai para o dia 8, como o bispo bem mencionou na apresentação dele, né, sobre a questão da chuva, que impactou bastante o Ipiranga, Vila Prudente, né? Na verdade, a chuva ficou muito concentrada naquele local, com 103 milímetros. E 103 milímetros em 3 horas e meia, que corresponde aí quase a 59% do que é esperado para o mês inteiro. Ou seja, para o mês inteiro é esperado um volume pelo CGE aqui, que a gente pode dizer que foi 175,3 que é esperado acumulado para o mês inteiro, choveu em 3 horas e meia. Não existe drenagem que dê conta disso. Não existe. Não adianta. Se isso acontecer em Nova York, eu já falei isso algumas vezes, mas me perdoem se eu for um pouco repetitivo. Se acontecer em Nova York, vai inundar Nova York. Não existe essa conversa de que o país primeiro mundo está melhor preparado que a gente. A gente vê as inundações que aconteceram há meses atrás, por exemplo, na Itália, na Espanha. O que é isso? É país primeiro mundo. Então, o que a gente precisa fazer é o que nós estamos fazendo aqui agora. O que é? É um plano preventivo, um plano de resposta à população nesse momento de crise. É isso que a gente precisa fazer. E enquanto as obras vão seguindo o seu curso para minorar
esses efeitos das chuvas intensas na cidade de São Paulo, a gente precisa naturalmente ter, né, aqui na cidade de São Paulo um plano, né, coisa que muita cidade não tem. Só contando um pequeno caso para vocês, agora, recentemente, a questão de um mês atrás, mais ou menos, eu sou morador da cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, e diga-se de passagem, né, que é a melhor cidade do estado de São Paulo, gente. Melhor cidade do estado de São Paulo, tá certo, Isabel? E é porque a gente está muito próximo do melhor litoral do estado de São Paulo, próximo de São Paulo, próximo do Rio de Janeiro, próximo de Campo Jordão, um lugar maravilhoso, né? Então, recentemente, a questão de um mês atrás, teve uma chuva muito intensa em Taubaté e impactou um bairro inteiro, né, que nunca havia acontecido isso lá. E aí, como fomos fazer o levantamento, e eu, por ser morador de lá, e coincidentemente eu estava lá naquele dia, eu fui ver, não havia manutenção do sistema de drenagem. Nada, nunca houve. Ou seja, eles não têm plano preventivo, eles não têm o que São Paulo tem, que poderia muito bem ter minorado e ter um impacto muito menor do que aconteceu lá, né? Então, vejam a importância do que nós temos aqui, e agora a Luciana falou que o secretário aí está andando aí pelo Estado, mostrando o trabalho da Seclima, porque as cidades perceberam que não é só obra que resolve o problema. É um conjunto, né, de ações. E esse conjunto de ações vai desde o plano preventivo, educação ambiental, obras, ou seja, tudo isso tem que andar em conjunto. Não adianta querer sair correndo atrás quando o problema já está instalado. Você tem que se antecipar ao problema, tá certo? E aí essa é a grande vantagem que São Paulo tem. Então, gente, o que a gente espera agora para esse pequeno inverno que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, que já está chovendo aí já pelo menos há 5, 6 dias direto, né? Isso não é muito comum no período de verão, né? Mas isso já tende a passar, essas áreas de instabilidade que trouxeram a temperatura um pouco mais baixa. O final de semana deverá ser bom, e as condições de chuva, normalmente em março a gente sempre tem um dia mais agudo. E esse dia, acredito que já passou no dia 8, que a gente não vai ter. Vai ter chuva? Sim, podemos ter mais chuvas aí, principalmente para o final de semana, também pode estar programado por conta do aquecimento, chuvas típicas de verão no final da tarde. Tá? Mas a tendência agora é diminuir a chuva e a gente entrar num período mais seco. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Obrigada, Hassan. Eu acho que a gente tem motivos para se orgulhar aqui na cidade, né? Com tudo isso que o Hassan colocou e com tudo que a cidade tem feito, né? Eu falei das árvores, mas a gente tem os bosques também, né? Hoje, cada vez mais bosque. Praticamente todo final de semana um bosque é inaugurado, a gente vai chegar a 50 bosques, muitas obras com soluções baseadas na natureza, que são tão importantes aí para a cidade, muito investimento em drenagem, né? Mais de 10 bilhões já foram investidos na parte de drenagem. E aí os planos, o nosso plano de ação climática acabou de ser revisto, mas já está com 86% das ações em andamento, uma vez que ele é a curto, médio e longo prazo. Né? E o longo é até 2050, a gente está muito avançado. E agora, antes da revisão, quando a gente apresentou o último relatório que estava com esses 86%, muita coisa do que foi entregue nem no plano estava. E agora foi incluído. Então, assim, tem muita coisa sendo feita aqui na cidade e cada secretaria aí tem a sua responsabilidade, né? E a gente também tem esse ano o orçamento climático com timbre em cada timbrado, com valor timbrado em cada secretaria, né? São 28,8 bilhões de investimento em questões, em obras e ações voltadas às questões climáticas. Então, eu tenho muito orgulho do que a cidade, do que a gestão do prefeito Ricardo Nunes tem feito aí no combate aos efeitos das mudanças climáticas. Então, vamos dar andamento aqui, convidando o Marcelo. É o Marcelo que vai falar? Então, Marcelo, pela Companhia de Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.
Bom dia a todos, né? Vou passar os dados aí para vocês da Companhia de Engenharia de Tráfego em relação a esse último mês. A gente sempre faz, só relembrando vocês que a CT, esses dados são das nossas equipes de campo que passam para nós da central e a gente tem esses dados da nossa equipe operacional, tá? Vocês podem ver por aí, a gente sempre faz um comparativo do último mês em relação ao ano anterior e também do início da operação, que é em setembro, até a data de hoje, de ontem. Vocês podem ver aí que, em relação a árvores caídas, solapamento, alagamentos totais e alagamentos intransitáveis, houve um decréscimo. Então, é que nem a Luciana falou, o trabalho está sendo muito bem elaborado, muito bem desenvolvido e os dados apontam aí que a melhora em relação ao ano anterior. Nós tivemos esse mês de janeiro, como o próprio Hassan falou, que foi um mês com muita chuva, e mesmo assim a gente conseguiu diminuir em relação ao ano anterior. Mesma coisa em relação a gente faz um comparativo sempre do mês anterior e também do início do programa. Vocês podem ver que árvores caídas houve um decréscimo, solapamento houve praticamente o mesmo dado, 2.172, 1.124 em relação ao ano anterior. Alagamentos totais houve um decréscimo, e alagamentos intransitáveis também houve um decréscimo. Aí é um gráfico mostrando para vocês aí, em relação de janeiro de 2025 para cá e de janeiro de 2026 até hoje. Houve também um decréscimo em todos os quesitos. Já em relação a janeiro de setembro de 2025 a 12 de março de 26, de 26 e de setembro de 25 a março de 26, apenas nos solapamentos que houve um pequeno acréscimo, mas praticamente os dados ficaram iguais. O restante também, todos, houve uma melhora. Aqui são os locais onde ocorrem as maiores ocorrências de alagamento na cidade, reiterando, sempre falando que sempre são dados das equipes de campo da CT. E aqui, terminando aí, a nossa equipe de diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego. Conte sempre com a CT, estamos sempre à disposição de todos. Obrigado. Obrigada, Marcelo. E essa semana foram entregues mais 110 ônibus elétricos na cidade. Então, hoje estamos com 1.259 ônibus. 80% da frota do país está aqui na cidade de São Paulo, que certamente ajudará muito aí na redução dos gases de efeito estufa e da poluição. Então, agora convido a Cristiane Leonora da Conceição para falar pela coordenação de pronto atendimento social da Secretaria de Assistência. Não? Tá. Pela Secretaria de Comunicação, Eliane ou Isabela? Isabela, por favor. Isabela, eu baixei aqui para você. Perfeito. Aí eu não sei como é que você vai fazer, se você vai... Sim. Especificamente você vai abrir, mas fica à vontade aí. Muito obrigada. Enquanto a Isabela coloca, a gente ficou sabendo nessa entrega dos ônibus que a poluição é responsável pela obesidade também e por diabetes. Então, imagina, eles mostraram dados na entrega o quanto a questão da poluição provoca obesidade, né? Um fato que eu, pelo menos, desconhecia. E o quanto a poluição é prejudicial à saúde
no todo, né? A gente pensa nas doenças cardiovasculares, mas até a obesidade entra nisso. Bom dia a todos. Vou hoje apresentar aqui a campanha que saiu do Prevenção às Chuvas e como se desdobrou, quais os canais que estão sendo contemplados com a campanha. Primeiramente, queria explicar que foram 2 filmes. Um com foco mais na conscientização da população quanto ao descarte irregular de lixo. Então, para jogar lixo no lixo. E também teve outro vídeo que menciona mais sobre as obras da prefeitura, que tem secretarias aqui que foram, né, inclusive, com as ações que essas secretarias fazem, foram mencionadas como os piscinões, como teve também sobre os jatos, enfim, tem várias. Eu vou mostrar aqui o vídeo depois, durante a apresentação. E a campanha está sendo divulgada amplamente, como dito anteriormente, né? Então, tanto TV como o DOH, que é aquele Out of Home, que tem relógios de rua, mobiliário urbano. Então, tudo foi contemplado com a campanha. Aqui é o nosso portal. Então, tem esses banners do portal que são clicáveis. Eles dão diretamente para os vídeos da campanha no nosso canal do YouTube. E, em paralelo, também a gente seguiu com aqueles stories, com os posts nas redes sociais, também de caráter informativo. Então, o que fazer com o alerta que a Defesa Civil emite. Então, para se abrigar, criar essa cultura aí de proteção que as pessoas precisam ter, né? De alarme, como é que você lida com isso, né? Também nos rádios, a gente teve tanto spots, está tendo ainda, né? Tanto spots como testemunhais de rádio. Então, a diferença testemunhal de rádio é o locutor lá do momento que fala com os ouvintes. E os spots são mais esses pré-prontos, que também fala direitinho o que a prefeitura está fazendo e o que a população deve contribuir, como que a população deve contribuir. Eu trouxe aqui o spot, será que eu posso dar play, Isa? Não está indo. Não tem som? Tudo bem. Bom, eu trouxe aqui, mas só para caráter informativo mesmo. Aqui é aquele DOH que eu falei, que tanto nas TVs dos elevadores residenciais e comerciais, que pode aparecer, e a gente mandou para esses canais também de TVs do metrô, relógios de rua, ônibus e mobiliário de rua em geral, né? Esses são só videozinhos, tem os estáticos e tem também esse do meio, por exemplo, que vai mudando e fazendo as informações. Teve também o e-mail marketing, acho que algumas pessoas, algumas não, né? A maioria deve ter recebido, que também tinha o link clicável, que ia direto para o nosso canal do YouTube. E o filme da campanha, mas está sem áudio, será que... Eu trouxe os 2 filmes. Eles têm legenda, então acho que tudo bem se eu colocar. A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes. No período de chuvas, o trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, operação cata-bagulho e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. A sua parte também é fundamental. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo. Então, esse é o primeiro vídeo, né? Essa primeira parte da campanha que fala sobre jogar o lixo no lixo, que é o que eu tinha mencionado antes. E esse é o outro que tem um foco um pouco mais nas obras que a prefeitura está fazendo, mas também, se não me engano, menciona para jogar o lixo no lixo e para as pessoas se conscientizarem sobre o dever de cidadão. A
Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu gostei. Vocês gostaram? Muito bom. Convidar agora a Magali, de Secretaria de Saúde. Só passar aqui, né? Bom dia a todos. Eu vou só fazer um resuminho mesmo. O mês passado a gente não apresentou, então de janeiro para frente, tá bom? E aproveitando só para apresentar o Felipe, que está comigo agora no PPC, tá? Trabalhando no plano. Só para quem não entende também, para entender a parte da saúde, nós temos 2 atuações, né? A gente atua tanto no monitoramento de todos os dados que a gente recebe da Defesa Civil, mas a gente também faz uma busca ativa, e a saúde, no caso da vigilância, a gente só atua no caso dos alertas. Então, quando a gente recebe o alerta, né, da Defesa Civil por meio de relatórios, né, e os comunicados do CGE, a gente encaminha para as nossas unidades de vigilância em saúde. Mas isso não quer dizer que a gente não monitore todos os dados que venham, né? Então, de todos esses monitoramentos, a gente teve, tanto por relatório de chuvas do CGE, os estados de alerta, a gente teve os comunicados da Defesa Civil. A gente recebe por meio do programa Vigidesastres do estadual, e a gente também tem acesso ao SIDEC, que é o Sistema da Defesa Civil Estadual. Então, a gente acaba também fazendo um filtro nesse sistema. Tá? E aí, de todos esses dados, os monitoramentos também, a gente teve um total de 222 ações, né, de monitoramento e de investigação. Então, 222 eventos avaliados, desses 37 eventos nós encaminhamos para as nossas unidades de vigilância. E aí a gente fala que a gente teve ações in loco. O que é isso? É o profissional, o agente, tanto técnico quanto o agente de endemias da vigilância, vai até o local e vai verificar com essa população se ela teve contato com a água da enchente, se teve alguma perda de medicação, se precisa de algum atendimento, de orientação, e a gente vai fazer os encaminhamentos devidos. Então, desses 37 eventos, os nossos profissionais foram até a ponta, né, até as casas para verificar. E aí a gente colocou só o total de janeiro, né, dos 37, e os monitorados foram 185 no total. E aí, distribuído por região, a divisão da saúde, nossa divisão são 6 coordenadorias regionais de saúde, tá? E dessas 37, os 37 eventos, a maioria foi na região sudeste, e na região sul, então 12 na sudeste, que pega na região sudeste, ela pega desde o Ipiranga até Penha, Aricanduva, então a divisão é um pouquinho diferente, tá? Então, desse total, a gente fala foram 37 acionamentos, mas desses 37 tiveram 418 pessoas afetadas, 120 desalojados, 421 imóveis afetados, 674 imóveis visitados pela vigilância, 652 pessoas orientadas,
e essa orientação é feita por meio de folhetos entregues. Desses eventos tiveram 4 óbitos, e esses óbitos foram na região sul, né, no dia 16/1, duas pessoas. Na região norte, teve uma no dia 25/1 e uma no dia 16/2, por enxurradas. Então, foram 4 eventos. E aí, esses eventos foram bem divulgados pela mídia, né? Aqui, os 37 eventos espalhados pela divisão. Então, um total de 37, a maioria na região sudeste, né, 12 eventos, e na região sul, 14 eventos. Aqui, só para visualizar melhor, né, onde foram os eventos. O total de 36 eventos na fase de execução, né, no período. Então, o transbordamento dos córregos, né, e aí aqui está por córrego, não vou ficar especificando todos. Aqui a mesma coisa, está por córrego no mês de janeiro, por execução, e no mês de fevereiro e no mês de março. Tá? Eu não vou ficar, porque a Defesa Civil acho que já colocou bem, né, todos eles, a gente não precisa ficar especificando. E aí também, aproveitando para agradecer tanto a Isabel quanto as subprefeituras, que a gente sempre precisa, a gente sempre trabalha em conjunto, apesar de trabalhar em conjunto sempre com a Defesa Civil, com o CGE, a gente trabalha, a Vigilância trabalha em conjunto com as subprefeituras também, porque a gente faz algumas ações de prevenção, que a colocação de raticida em bueiros, verificar cúlix, dengue, fazer ações de prevenções que a gente precisa que os córregos e os bueiros estejam limpos. Então, a gente precisa do cronograma de limpeza das subprefeituras para fazer essas ações. E aí a gente solicitou, em conjunto com o Seclima, né, na pessoa da Isabel, e as subprefeituras agora estão encaminhando diretamente as nossas unidades de vigilância. Então, esse é um trabalho feito em conjunto que a gente consegue fazer ações de prevenção. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. E agora, pela Secretaria de Esportes, eu convido o Cláudio Henrique. Não? SP Regula, Felipe Hoffmann. Não? Ontem, é importante dizer, nós assinamos, junto com a SP Regula e a Secretaria de Relações Internacionais, um memorando de entendimento com a Universidade de Coimbra para um estudo e troca de experiências sobre a questão de resíduos. Então, hoje a gente já tem uma reunião com o pró-reitor de lá para alinhamento, planejamento. Foi bem bacana e certamente vai ajudar também aí na contenção de enchentes. Convido o André Luiz Martins, da Secretaria de Habitação. Tem alguma novidade, André? Não? E aí, os nossos convidados, a Luciana, pela Secretaria de Direitos Humanos. Não? E o José Renato Melhem, pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Quer falar? Não? Então, concluído aqui o ciclo, esqueci de chamar alguém? Então, obrigada a todos. E agora eu convido a Isabel Camargo, nossa engenheira da Seclima, para falar sobre a padronização dos relatórios técnicos finais. Enquanto ela coloca a apresentação, queria só relembrar quem não assinou a lista de presença aqui, por favor, assine antes de sair. Bom dia. Eu mandei, no início desta semana, a Seclima enviou para cada uma das pastas um processo SEI, que eu vou colocar o número aqui, quem quiser tirar foto depois para conferir, que é o SEI que a gente solicitou que cada pasta entregue os relatórios técnicos finais que a gente vai apresentar assim que o ciclo acabar. Então, de acordo com a portaria, a data para entrega é o dia 15 de abril de 2026, então a gente tem aí cerca de um mês para finalizar os relatórios, porque depois a gente ainda vai precisar de uns dias para
validar os relatórios e enviar também para a coordenação operacional, a CONDEC, para eles validarem também e compilar todos os relatórios em um documento único para a gente publicar no site, para a população, para a imprensa, para todo mundo ter acesso ao que foi feito durante o ciclo 2025-2026 do plano. E como a gente já conversou bastante, o plano ele foi alterado, ele não é mais um plano específico para o período da primavera e do verão, ele é contínuo, ele dura o ano inteiro. As fases de preparação e de execução foram ligeiramente alteradas. Então, a partir de agora, a gente vai pedir os dados para todos os meses do ano. Não é mais só entre os meses de setembro e março. Então, a gente vai solicitar os dados da fase de preparação, que vai do dia 1º de abril até o dia 31 de agosto, e também da fase de execução, do dia 1º de setembro até dia 31 de março do ano seguinte. A gente, claro, espera que a maior parte dos dados das secretarias que lidam diretamente com as ações de resposta, o número de ações, né, o número vai ser bem maior do que na fase de preparação, né, o pessoal de direitos humanos, não, desculpa, o pessoal da assistência social e da própria saúde deve ter dados muito mais relevantes para a fase de preparação, mas nada para a fase de execução, mas nada impede que, em algum momento da fase de preparação, tenha havido algum tipo de acionamento que é relevante colocar no plano. Então, a gente vai pedir os dados para todos os meses do ano. As pastas participantes, então, estão aqui. Então, com exceção de direitos humanos e da Secretaria da Pessoa com Deficiência, vocês não precisam entregar nenhum dado para a gente. Com exceção dessas duas pastas, todo mundo tem algum dado para entregar, tem algum relatório. E aí eu vou falar um pouco sobre os dados que a gente entendeu que são importantes de serem reportados. Começando pela Seclima, a gente tem atribuição de coordenação geral do plano, e aí a gente vai falar sobre o que foi discutido, o número e o que foi discutido nas reuniões ordinárias presididas, e depois a gente vai fazer a validação do plano e deixar ele de uma forma que fique bem estruturado para a população ter acesso depois. O CGE está inserido ali na CIURB. A gente vai solicitar os dados para todos os meses da pluviometria, das temperaturas máximas, do número de alagamentos, que eles sempre colocam esses dados nos relatórios, mas a gente percebeu que esses dados do número de alagamentos nem sempre são compatíveis com os dados da CET. Então, para não ocasionar em dados contraditórios, é sempre importante que a gente unifique, utilize um dado só. Então, o dado proveniente do CGE tem que bater com o dado da CET também, para não ficar parecendo que... para a gente não ficar na dúvida de qual dado está condizente com a realidade. E, além disso, o CGE, a gente solicita o número de decretação dos estados de atenção e alerta. Se eu não me engano, o alerta máximo é a CONDEC que emite depois. Aí, a gente solicita esse número e as datas em que essas decretações foram feitas. Para a CET, o número de alagamentos, com dado condizente com o que a CGE publica, o número de alagamentos transitáveis e intransitáveis, que o Marcelo sempre apresenta para a gente nas reuniões, o número de solapamentos, o número de agentes de trânsito que são empregados a cada mês, número de vias monitoradas e o número de vias que foram interditadas por algum evento de alagamento. Para a CONDEC, o número de ocorrência total relacionadas ao plano e também o número de ocorrências por natureza. Vocês também já sempre apresentam esses dados mensalmente, é só para continuar apresentando sempre. O número de ocorrência por subprefeitura, para a gente identificar quais são as subprefeituras mais vulneráveis. Número de óbitos, também sempre alinhado com os dados da saúde. Número e locais de treinamentos da equipe de prevenção e o número de vezes em que foi necessário presidir o Comitê de Gestão de Crise. Só para ressaltar, essas informações estão no SEI, tá? Então, depois, se não conseguirem tirar foto, quando passar para cada uma das pastas,
no SEI vai ter um PDF. Aí é um dado de quilômetro. Pode ser, não precisa ser pelo número, pela quantidade de quilômetro, então. Beleza. Em relação à CIURB, não tem ninguém da CIURB aqui hoje, né? Mas aí eu vou deixar aqui também reportado os dados que são importantes que eles apresentem, o número, qual localização das obras emergenciais de drenagem que foram finalizadas, que estão em andamento e que foram licitadas. Também é importante o número com a localização das obras do Plano Municipal de Redução de Riscos e das obras também do Plano Diretor de Drenagem, o número e a localização das obras dos reservatórios, o número dos manuais técnicos elaborados para iniciar a licitação, número de obras de canalização concluídas, os números dos cadernos de drenagem que foram publicados. Eu sei que eles têm alguns cadernos para publicar ainda esse ano, então é bom sempre mencionar quais foram publicados, o número e quais foram eles, e o valor investido nas obras de drenagem durante o período. SM-Sub também tem essas, como o Hassan falou, né, quando ele mencionou que Taubaté não tem esse histórico de fazer obras de zeladoria na rede de drenagem. Aqui a gente faz isso há muito tempo, e é muito importante a gente reportar esses dados, porque a gente sempre recebe, quando acontece algum evento grave de alagamento, de enchente, questões da mídia perguntando o que vocês fazem para melhorar a questão da drenagem nas cidades. E aí, esses dados da SM-Sub são muito importantes para a gente ter subsídios para responder essas questões. Então, a gente solicita a quantidade em toneladas dos resíduos retirados dos piscinões, dos pôlderes, das galerias, dos bueiros, das bocas de lobo, o que foi retirado por varrição, o que foi retirado de resíduo descartado irregularmente, enfim, o que foi limpo mecanicamente por hidrojato, né? Além disso, a extensão das bocas de lobos e dos poços de visita limpos, a extensão dos córregos que foram limpos, tem no programa Córrego Limpo, o número de chamados para bombeamento emergencial, volume de água bombeado emergencialmente, enfim, são vários dados que são de extrema importância, não só na questão da drenagem, mas na questão da arborização urbana também. Eles fazem a poda das árvores e as remoções das árvores em risco iminente de queda, então esses dados são importantes. E, além disso, o número dos jardins de chuva que foram implementados. Em relação à SECOM, né, a gente solicita o número da divulgação do plano na imprensa, o número de vezes em que houve a divulgação da decretação dos estados de criticidade, os números das campanhas de conscientização, né, que a Isa acabou de apresentar, e os números de demanda de imprensa que vocês recebem também. É importante a gente ter esse dado. Em relação à SEAB, o número de famílias que foram assistidas, o número e o valor dos cartões emergenciais que foram concedidos para a população, e o número e o valor investido nos reassentamentos e urbanização de favelas em áreas alagadas. A SP regula, em relação à coleta de resíduos, a quantidade em toneladas dos resíduos retirados na coleta domiciliar e coleta seletiva, e a quantidade também em toneladas dos resíduos retirados na coleta extraordinária que vocês fazem nesses domicílios. A saúde já sempre coloca todos esses dados nos relatórios, então aqui é mais do mesmo, vocês já conhecem bastante. Só ressalto aqui que, em relação ao número de óbitos, sempre alinhar com o dado que a Condec já tem, para chegar num número comum entre as duas pastas, para não ficar um dado, cada pasta com um dado. E, em relação à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, acho que também não tem ninguém aqui representando a pasta, mas é importante o número de árvores podadas e removidas nos parques. Além disso, foi inserido
na portaria do Plano de Prevenção às Chuvas, que eles iniciassem cursos de educação ambiental, né, no âmbito ali do... qual que é o nome onde fica em relação no âmbito da Umapaz? Para que eles iniciassem alguns cursos de educação ambiental relacionados ao tema, e aí a gente vai solicitar o número de cursos que foram disponibilizados nesse período. E, em relação à assistência social, o número de acionamentos relacionados à chuva, não precisa colocar acionamentos relacionados a incêndios ou outros tipos de acionamentos que não estão diretamente relacionados a questões das chuvas. E aí o número de famílias que foram afetadas, o número de pessoas que foram desalojadas, o número de kits que foram entregues, colchões, cobertores, enfim, todas essas questões relacionadas à resposta imediata quando o evento acontece. Em relação à Secretaria de Educação e de Esporte, a gente solicita o número e os locais dos equipamentos indicados para abrigo temporário, e o número e o local dos equipamentos que foram utilizados para abrigo. Se não teve necessidade, então é só informar que zero, né? Não houve necessidade de ser utilizado nenhum. Especificamente em relação à educação também, eles têm essa abordagem de educação ambiental, então o número de cursos de formação voltados para a temática, que foram ministrados para os docentes e para os discentes. E, em relação à Secretaria de Esporte, o número de árvores podadas nos equipamentos que estão sob a gestão da Secretaria de Esporte. Além disso, eu coloquei também no documento a formatação para utilizar com o espaçamento, o número da fonte, e o tamanho da fonte e a fonte utilizar, para a gente deixar o relatório bem padronizado, assim, para quando juntar todos os relatórios em um documento só, ficar bem uniforme. E é isso, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, podem falar com a Angélica também. Não precisa, se tiver dúvida, pode mandar via SEI, via e-mail, pode ligar no ramal, enfim, mandar mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, é só falar. Obrigada, pessoal. Bel, coloca, por favor, a primeira ou a segunda tela, que é o número do SEI. Aí. Quem não tirou foto, quiser tirar agora. Obrigada. A gente está à disposição também, como a Bel falou, se tiver dúvida, às vezes tem algum dado que não está sendo solicitado, mas que vocês acham importante constar, então fiquem também à vontade para sugerir outros dados e talvez se tiver dificuldade de apresentar algum também, enfim. Aí só eu lembrei, vendo a apresentação da Bel, vocês chegaram a ver o vídeo do subprefeito de Santo Amaro, Silvinho Rocha? Ele teve uma atitude incrível. Ele foi na casa de um indivíduo que fez um descarte irregular. E aí ele mostra o vídeo para o indivíduo e fala: foi você? Esse vídeo é você? Ele falou: infelizmente sou. Eu falei: então você tem uma multa de R$25 mil por descarte irregular. E o rapaz fala: como assim? Né? Então, quer dizer, se todo subprefeito fizesse isso, eu acho que iria ajudar em muitas coisas e, com certeza, as pessoas iam parar de fazer descarte, de cometer, né, esse descarte irregular que é tão problemático aí na nossa cidade. Foi louvável aí a atitude do subprefeito. Gente, alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário? Não? Então, em nome do secretário Renato Nalini, queria agradecer a presença de todos e vamos em frente. A Seclima está à disposição de vocês para qualquer dúvida aí no relatório. Obrigada.